bem-vindos a mais um encontro do curso Ética, Valores e Saúde na Escola. Essa é a nossa 16ª aula da disciplina Educação Especial e Inclusiva, Avanços e Desafios. E hoje vamos conversar um pouco sobre trajetórias escolares de alunos com deficiência à educação de jovens e adultos, EJA. Vamos pensar o fracasso escolar. O nosso objetivo hoje vai ser de apresentar duas pesquisas que evidenciam e discutem as múltiplas e conturbadas trajetórias escolares de alunos com deficiência que culminam com a busca pela educação de jovens e adultos, a EJA. O caminho do nosso encontro hoje vai apresentar dados de duas pesquisas especificamente. A primeira, o mapeamento de 10 anos de aluno com deficiência na educação de jovens e adultos, que foi um estudo quantitativo que tentou fazer o censo de 10 anos numa rede municipal de ensino, coletando dados sobre: existem alunos com deficiência na EJA, nesta rede? Quem são? De onde vieram? Ressalta-se nessa pesquisa a dificuldade na coleta de dados. Já foi um resultado esta dificuldade, porque nos fez pensar na hipótese o quanto os municípios e diretorias de ensino e sistemas de ensino se organizam e registram os dados para identificar seus alunos e assim poderem planejar uma ação efetiva para eles. A outra pesquisa, os caminhos de aluno com deficiência EJA, conhecendo e compreendendo algumas trajetórias escolares, é uma tese de doutorado. É um estudo qualitativo onde foram apresentados dois casos. Duas jovens com deficiências que estavam estudando na EJA no período da coleta, ressignificaram e reconstruíram suas trajetórias escolares até chegarem à EJA. E aí pensaram pelas trajetórias e pelos serviços que foram compondo suas histórias. Para iniciar a conversa, vamos trazer um pouco da legislação que determina a educação de jovens e adultos. Nós temos a LDB de 96, no artigo 37, que constitui a EJA como modalidade de ensino utilizada na rede pública no Brasil para propiciar a educação de jovens e adultos, para propiciar a educação para aqueles que na idade escolar não tiveram condições ou acesso de ter sua escolarização completada, ou mesmo iniciada. E o parecer SEB de 2000, que traz orientações sobre a organização e a função dessa modalidade de ensino. É importante ressaltar que, mesmo tendo uma legislação até anterior de 96 e com o parecer SEB, que traz todas as orientações, ainda assim, historicamente, alguns autores trazem que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, sempre foi uma modalidade posta em segundo plano, que, na verdade, em muitos contextos históricos e situações, foi a sociedade civil, as ONGs, que assumiram, principalmente, a alfabetização de jovens e adultos. E já trazendo os dados da primeira pesquisa do mapeamento, fica a questão: quem é o aluno da EJA? Então, são sujeitos compostos pela inadversidade, geralmente oriundos de uma camada socialmente mais empobrecida e marginalizada, e as categorias podem ser negros, idosos, trabalhadores, populações rurais e alunos com necessidades educativas especiais. E também já apresenta o aumento desses alunos com deficiência dentro desta modalidade de ensino. Então, dentro de toda essa diversidade e singularidade que é composta o alunado da EJA, cada vez mais pesquisas e estudos indicam que os alunos com deficiências estão presentes. Esta afirmação pode ser vista no mapeamento na primeira pesquisa. Enquanto o número total de matrículas descia de 2004 a 2007, diminuía o número de matrículas de alunos com deficiência e aumentando nessa rede municipal de ensino.
Ressalta-se que essa rede municipal oferecia o primeiro segmento, que seria de 1ª a 4ª série, e o segundo segmento, de 5ª a 8ª, para jovens e adultos, esta modalidade de ensino, e que essa rede já estava estruturada há mais de 15 anos e não conseguia ter os registros de 10 anos. Então, os dados dessa pesquisa, apesar do censo ser de 10 anos, ficou de 2004 a 2007. Outro dado que essa pesquisa traz para a gente é sobre as deficiências. Tirando uma foto dos diferentes diagnósticos presentes, qual seria o tipo de deficiência que mais vinha buscando a EJA como modalidade de ensino? Então, nós temos a deficiência mental ou déficit intelectual com 43%. Então, com os alunos com deficiência que estavam procurando a EJA e se matriculando, 43% tinham deficiência mental e 18% deficiência auditiva. Esses dados, em relação à deficiência mental, ele está coerente com o que o MEC traz também, que dentro das deficiências, em termos de matrícula, a deficiência mental é o que nós temos mais no nosso país. Em relação à deficiência auditiva, esse dado não está igual ao do MEC, então mostrando uma diferença neste município. Nós temos a hipótese que nesse município já havia um trabalho direcionado ao atendimento do aluno deficiente auditivo e surdo, e por isso essa busca maior desses alunos à EJA. Outro dado que foi percebido é a dificuldade de definir as deficiências. Então, nos registros encontrados, nós tivemos uma variedade de nomenclaturas e muitas vezes não foi possível colocar o aluno em determinada deficiência, por isso a categoria outros. Por conta dessa variedade, ficou a dúvida: quem dá o diagnóstico desses alunos? Será que eles vêm com o diagnóstico e ao fazer a matrícula eles colocam? Será que é o professor de EJA que desconfia e fala desse diagnóstico? Será que existe uma política da Secretaria Municipal de Educação deste município e eles vão encaminhar para diagnosticar esses alunos? Nós não conseguimos respostas. E também ficou a dúvida: por que o diagnóstico? Como é que esse diagnóstico ajuda esse professor da EJA a lidar com o jovem e adulto com deficiência? Ele ajuda no planejamento? Esse dado ajuda no planejamento, na organização do ensino? Ficam as dúvidas. Outro dado que foi possível levantar nessa primeira pesquisa é sobre os caminhos que levam esses jovens e adultos à EJA. Ao pensar na educação de jovens e adultos, pensamos em jovens e adultos que não tiveram condições de frequentar a escola no período da infância. Mas o que podemos perceber nos dados dessa pesquisa é que a grande maioria, 51% dos alunos com deficiência que estavam na EJA, eles vinham de escolas especiais. Eles tinham tido uma história de escolarização e que nessa história eles não completaram o seu processo de escolarização e por isso estavam buscando a EJA. E buscando a EJA no primeiro segmento, de 1ª a 4ª série. Também, outra porcentagem alta é a de 26%, que está em segundo lugar, que são alunos com deficiências que vinham das escolas municipais e públicas. E aí fica um questionamento: como é que esses alunos que vêm de uma história de escolarização, têm uma procedência escolar, estão indo buscar a EJA, porque ainda não estão alfabetizados, porque ainda precisam de escolarização, precisam de certificação? São questionamentos. Agora eu vou trazer dados para vocês da segunda pesquisa e vou desvelar uma dessas trajetórias. Então, do universo de alunos identificados na primeira pesquisa, foi possível realizar a segunda pesquisa, que é o trabalho de doutorado, e eu vou apresentar para vocês Paula. Paula, no período da coleta, tinha 30 anos, ela tinha uma deficiência física, com diagnóstico de distonia generalizada. Para melhor exemplificar para vocês, Paula não tinha um controle nenhum
dos membros. Paula dependia de outras pessoas para beber água e para se alimentar. Na época da coleta, ela cursava a 6ª série do 2º segmento da EJA em uma escola pública municipal. Trazendo a trajetória de Paula muito resumidamente, nós podemos dizer para vocês, em 1982, aos 4 anos, Paula entrou numa escola especial privada e ficou lá até os 10 anos. Nessa escola, Paula foi alfabetizada. Ela aprendeu a ler com todas as limitações motoras que ela tinha, mas como ela não tinha nenhum déficit intelectual, nenhum outro problema, Paula sai dessa escola alfabetizada. De 1989 a 90, ela passa por uma outra escola especial privada. Em 1991 até 2002, Paula vai para uma escola especial municipal. Ela fala que os pais não podiam mais pagar uma escola especial particular e ela vai ter essa experiência numa escola especial municipal. Neste longo período em que Paula esteve nessa escola, a trajetória dela apresenta grandes controvérsias. Então, Paula relata que a questão da escolarização não era prioridade dessa escola, colocaram ela em oficinas, na verdade ela queria estar na sala de aula. Ela fala que desaprendeu um monte de coisa e traz diferentes situações que denotam discriminação. Continuando a trajetória de Paula, no último ano que estava naquela escola municipal especial, ela também frequenta no contraturno uma outra escola especial, filantrópica, e ela coloca que ela precisava de atendimentos de profissionais especializados e que ela ia nessa outra escola para isso. E aí fica a questão, uma escola, ela tem que oferecer os atendimentos especializados, fonoaudiologia, fisioterapia, e a escolarização, e o pedagogo, e o ensino. Dessa escola, Paula também não fala sobre a escolarização. Em 2004, aos 26 anos, Paula tem a primeira experiência dela numa sala de EJA, numa escola municipal, no período noturno. Era uma escola próxima à casa de Paula e, por isso, ela não conseguiu o transporte escolar. E aí ela tinha que ser levada à escola pelo pai. O pai se matricula na escola, também na EJA, mas eles ficavam dependendo se chovia, se não choviam, das dificuldades de transportar uma cadeira de roda nas calçadas, e essas questões foram importantes e até determinantes para que Paula, mesmo gostando dessa experiência, deixasse de frequentar essa sala de aula. Em 2005, aos 27 anos, Paula é matriculada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 1 diurno, e Paula é matriculada em uma 2ª série. Paula, que já tinha começado o processo de escolarização há muito tempo atrás, já era alfabetizada, vai trabalhar, vai frequentar uma 2ª série, ela aos 27 anos, as crianças com 7, 8 anos. Eu acho que essa situação particular dessa experiência nessa escola nos leva ao seguinte questionamento. Por que Paula foi para uma 2ª série já sabendo ler? Houve avaliação pedagógica ou simplesmente olhar para Paula e ver a deficiência dela ali explícita fez com que as pessoas achassem que ela não era capaz? Fica o questionamento. Em 2006, com 28 anos, Paula volta para uma sala de EJA, em uma escola municipal, no 1º segmento, e este ano é muito importante. Paula traz que neste ano foi determinante na vida escolar dela, porque neste ano ela consegue terminar o ensino de 4ª série. Então, nesse ano ela se certifica o ensino fundamental 1. E nessa experiência, na trajetória de Paula, ela coloca que a professora desta sala foi de fundamental importância, porque a professora perguntou para ela como seria o trabalho delas juntas. E Paula deu dicas de como seria fácil trabalhar com ela, apesar dela não ter os movimentos. 2007 e 2008,
Paula, aos 30 anos, continuava nessa escola municipal e já estava no segundo segmento, já tinha passado pelo 5º ano e pelo 6º ano. O que a gente desvela ao olhar para a trajetória de Paula? Nos diferentes serviços educacionais e pensando também na relação com o fracasso escolar. Então, em relação aos serviços de educação especial, Paula passa por diferentes escolas especiais, municipais, particulares, filantrópicas, e aí fica a questão do tempo. Paula passou mais de 12 anos nessas escolas, e em muitas delas ela não teve o processo de alfabetização focado, a escolarização focada. Até quando Paula ia ficar lá se ela não tivesse saído dessas escolas? Essas escolas não certificam, então Paula podia ficar vários anos lá e nunca ela teria o certificado, como ela teve na EJA do 1º grau do ensino fundamental 1 concluído. A questão do trabalho pedagógico. É uma escola especial ou é um espaço onde você tem diferentes assistências que são importantes para alguns alunos com deficiências, mas a questão da escolarização não é colocada como prioridade. E o que os professores e pedagogos dessas escolas trabalham? E a questão da discriminação. Paula relata, sim, que sofreu discriminação nessas escolas, e um dado importante é que em uma escola especial ela não teve aceita a sua matrícula. E aí nós ficamos pensando, se em uma escola especial ela não foi aceita, e se ela também não tivesse sido aceita em uma escola regular ou na EJA, e o direito de educação a Paula? E o direito de educação que Paula tem? Não estaríamos negando esse direito? Em relação à educação regular, ao ensino inclusivo, Paula teve uma experiência, que foi quando ela foi para a 2ª série, aos 27 anos, e aí fica a primeira questão, o primeiro ponto desvelado. Quais são os entendimentos sobre inclusão? Como fica o trabalho pedagógico? Paula foi avaliada pedagogicamente para saber do que ela já tinha adquirido em todos esses anos de escolarização ou não. Como é que ela vai para uma 2ª série já sabendo ler e ela continua nessa 2ª série com toda essa diferença de idade entre ela e as crianças da sala? E será que isso não seria uma discriminação? Apesar de Paula ter relatado que se dava muito bem com a professora e com as crianças, era muito querida. Mas o ser querida e ao mesmo tempo não considerar as suas possibilidades de desenvolvimento não seria discriminação? Em relação à educação de jovens e adultos, das experiências que Paula teve, ela traz, e é desvelado, a questão da aceitação e do pertencimento, porque ela passa a conviver com pares, então não só a questão da escolarização, mas a questão do trabalho passa a pertencer à vida de Paula. Então Paula começa a falar de projetos, de continuar o estudo, de se formar, de ter um trabalho. A questão do trabalho pedagógico, apesar que, ao mesmo tempo que ela teve uma experiência muito positiva com a professora na rede municipal, que ela consegue certificar, ao passar pelo 2º segmento, onde tem vários professores, as diferentes matérias, Paula relata, sim, uma grande dificuldade de lidar com alguns professores, relatando um caso de um professor de uma determinada disciplina que não aceitava ela fazer prova oral, queria que ela fizesse prova escrita, e Paula, para escrever, ela utilizava um computador e um bastão na boca, e aí ela demorava muito para digitar, e foram, tanto o computador como esse bastão não eram adaptados para ela, necessariamente, mas traz a questão da certificação, ela conseguiu se certificar, ela continua estudando e tem projetos para terminar até o ensino médio, e fica a questão da terminalidade, porque Paula está conseguindo caminhar, mas será que todos conseguem? Pensando nisso, fica a pergunta, a EJA é uma oportunidade ou armadilha? Voltando para os dados da primeira pesquisa, do mapeamento, nós sabemos que em relação à permanência,
A média dos alunos, dos registros dos alunos encontrados, é que eles ficavam de 2 a 3 anos na mesma sala. E tinham alguns alunos que já estavam há mais de 8 anos na mesma sala, no mesmo atendimento, sem conseguir avanço na sua escolarização. E fica a pergunta, eles ficam de 2 a 3 anos, mas depois eles avançam? Infelizmente não. Do período coletado de 2004 a 2007, de todos os registros encontrados, apenas 0,42% conseguiram certificação. Então, Paula está dentro desse 0,42%. Ela conseguiu avançar na escolarização, mas a grande maioria dos jovens e adultos que estavam nessa rede municipal, na modalidade EJA, no período dessa pesquisa, eles não conseguiram avançar. Então, para finalizar e para a gente pensar, é importante saber que o aluno de EJA são jovens e adultos que têm sonhos e projetos. Vocês que são pedagogos, coordenadores, diretores, que trabalham em uma escola e que têm um ensino fundamental para a criança e tem EJA, vocês sabem as diferenças de trabalhar com crianças e com jovens e adultos. Só que eles são jovens e adultos que já apresentam uma história de exclusão. E muitas vezes uma história de exclusão escolar. Eles passaram pela rede escolar, pelos sistemas de ensino e de alguma forma foram convidados a sair ou permaneceram sem muitos significados. E mesmo com a legislação garantindo o direito à educação de todos e o direito a esta modalidade de ensino, nos dados que nós podemos apresentar hoje aqui, fica difícil pensar em políticas públicas enquanto esses sistemas não conseguem reconhecer e identificar seus alunos. Eles são alunos invisíveis. E essa argumentação eu falo referente aos dados do censo, da dificuldade que foi conseguir esses dados e como nós não conseguimos fazer o censo de 10 anos. E para terminar, cabe aos nossos alunos jovens e adultos que estão na EJA, mas cabe também aos nossos alunos da educação infantil, do fundamental, aos nossos alunos com deficiência, que nós professores, nós coordenadores, pessoas ligadas à área de educação, precisamos tornar visíveis pessoas que historicamente não enxergamos, não escutamos, não falamos, não acolhemos e não acreditamos. Eles são muito capazes do que nós achamos.